nutróloga. Hoje ela está, assim, eu diria, moderna. Liliane Huberman, bem-vinda, doutora. Obrigada. Hoje eu não vou dar voltinha. Não, mas tá toda maravilhosa, porque é bom esse friozinho. Eu também curto uma bota. Essa semana passada Se eu o também pé tava estiver quente, o resto esquenta. É verdade. Eu também sou dessa maneira, mas é que eu gosto da bota mesmo. Eu até brinquei que eu tava meio paquita. Olha, gostar mesmo, eu gosto da pantufa, que a gente chega em casa e coloca. Ou do tênis, né? Que o tênis também é gostoso e confortável. Mas tá sempre linda, doutora. E escolheu um tema para esta nossa quinta-feira super legal, que todo mundo tem dúvida, que são os alimentos sacietógenos. É real, então, que a gente vai ter um grupo ali de alimentos que a gente considera que vão dar mais saciedade que outros? Sem dúvida. Vou pegar um exemplo simples. Por exemplo, quem come assim uma macarronada. Só um macarrão com molhinho vermelho. Ok, vai acabar, vai dar 1, 2 horas, a pessoa está com fome de novo. Não acontece isso? Sim. Mas se você come uma proteína, uma carne, grãos, faz um prato de salada, essa saciedade vai perdurar por muito mais tempo. E quando a gente quer manter a fome, é tudo que a gente precisa. Coisas que saciam e que a gente fique bem. Que a gente não fique beliscando ao longo do dia. Exatamente. Então a ideia hoje do nosso Fato ou Fake é essa. Exato. Vocês beliscam muito? Então vamos para as dicas. Olha lá, primeiro Fato ou Fake na tela. Fato ou Fake? Sacietógenos são alimentos fitoterápicos ou ativos. Peraí, gente, que eu vou chegar mais pertinho. Magistrais que promovem ou prolongam a saciedade. Obrigada, Tia, que agora tá pertinho aqui para mim. Isso é fato ou fake? Isso é um fato. Então, a gente tem os alimentos, os fitoterápicos, que são ativos, retirados de alimentos, ou mesmo os alimentos funcionais, na forma de pó, desidratado, como muitos que a gente vai mostrar aqui hoje, e que ajudam a dar essa saciedade ou prolongar. Porque quem quer ficar em forma, quer demorar para sentir fome de novo e quer ficar satisfeito com menos. Boa, então é difícil, a frase é toda completa, difícil, mas significa realmente que são esses alimentos que a gente tem aqui. Muito bom, já tem perguntinhas do público. Próximo, fato ou fake? Olha lá, alimentos ricos em proteínas são considerados, em sua maioria, alimentos, então, sacietógenos. Fato. Fato. Porque a proteína ela tem uma digestão mais lenta, porque ela requer um tempo maior e isso as pessoas acabam, quando consomem a proteína e completam com um carboidrato de baixo índice glicêmico, né? Não adianta comer proteína e um monte de macarrão ou a proteína com pão branco. Então vamos pegar um exemplo de um prato bem bacana, seria uma salada de folhas verdes, depois um purê de batata doce com uma carne, um franguinho desfiado, um franguinho grelhado, ou um peixe, né? Podia até ter umas amêndoas ali em cima. Tá aí um prato extremamente sacietógeno, rico em proteína, em fibras e que a pessoa vai ficar por muito tempo satisfeita. A tal da gordura boa também é sacietógena? Isso, a gordura boa, aí a gente está falando principalmente de quantidade. Porque às vezes um pouquinho que a gente utiliza é o suficiente. Eu falo muito às vezes à noite, que o pessoal tem mania de beliscar à noite, e até eu não posso dar spoiler, que é o nosso, acho que próximo fato ou fake, mas alguns alimentos gordurosos do bem, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, se consumido moderado à noite, a pessoa não fica beliscando. E não acorda morrendo de fome também, porque tem isso, né? A questão do acordar morrendo de fome. É normal? Até que ponto é ou não normal, doutora? Olha, eu sempre falo para os meus pacientes que estão em processo de emagrecimento que acordar com fome é um privilégio de magro. Que quando eles já estão entrando no peso ideal, eles falam, nossa, eu já vejo que hoje eu acordo com fome. Porque as pessoas que geralmente estão acima do peso, elas não acordam com fome. E muitas vezes não fazem o café da manhã, almoçam um pouco e vão jantar e comer muito à noite. Tudo. Tarde e noite, né? Aquele lanchinho da tarde. Isso. Então, a pessoa que come bem de manhã, e tem um outro alimento que eu já vou contar para vocês, que se colocado de manhã, a saciedade do dia inteiro, ela é garantida. Então, as pessoas que comem bem de manhã, elas tendem a almoçar moderadamente e não chegam à noite morrendo de fome. Morrendo de fome. Boa dica. Então, antes, daqui a pouquinho, a doutora conta, porque a gente tem aqui alguns alimentos também. Próximo, fato ou fake? Olha lá.
Gengibre, canela e pimenta são exemplos de alimentos sacietógenos. Fake. São exemplos de alimentos termogênicos, que foi a nossa última pauta, né? Até porque pela quantidade que a gente usa essas especiarias, é uma quantidade pequena, não tem como a gente colocar muita canela, muita pimenta, mas ele tem mais um efeito termogênico, né? Tá. Quando a gente pensa em alimentos funcionais para emagrecer, a gente está pensando em sacietógenos, que são os que a gente vai mostrar hoje, nos termogênicos, Certo. que são esses os que a gente mostrou na pauta passada, nos alimentos de baixo índice glicêmico e baixa caloria, que são os volumétricos. Ah, certo. Vou dar um exemplo rápido aqui, chuchu. Gente, agora que é época de sopa, de frio, tira toda a batata que você costumava colocar na sopa e põe o chuchu, que é um alimento volumétrico, de baixa caloria, e que no final a sopa sai tão gostosa quanto. Essa ideia é muito boa. Porque a gente estava falando ali na culinária há pouco com a chefe que tem um restaurante vegetariano e tal. Ela falou, pessoa pensa em comida vegetariana, ela pensa do chuchu. Mas é o chuchu sem o tempero. Não, a gente tem que temperar, colocar no lugar da batata. A textura é a mesma, se for pensar. Mas tudo na vida é o tempero, né? É. Quem já comeu carne sem tempero? Às vezes o churrasqueiro esquece de colocar lá o tempero, o sal. Não é horrível? É horrível. Então, é verdade. Até picanha, pra quem gosta muito da não picanha, é. sem tempero não tem então, graça. A vida está no tempero. Disse tudo, Não é na doutora. caloria. Não é na caloria. E já já vamos mostrar aqui. Então a gente tem que unir sacetógenos com termogênicos, que teremos já um boom. Olha, dá até pra gente ensinar um shot daqui a pouquinho sobre isso. Não tá na pauta, mas a gente faz. Falei que ela sempre traz coisa diferente na tela. Olha lá, próximo fato ou fake. Abacate, coco e ovos são ótimos exemplos de alimentos sacietógenos. Fato. Fato. Foram esses que eu fiquei segurando para contar só agora. Segredinhos da doutora. Né? O abacate, inclusive, é um deles que a gente coloca muito em dietas quando a pessoa tem mania de beliscar à noite. Pode ser no formato de um guacamole, né? Colocado temperadinho com limão, né? Um vinagretezinho, uma colher generosa. Não pode pegar o abacate inteiro, tirar ele inteiro e é lógico que dessa forma vai descer muita caloria. Mas também para quem gosta mais do paladar doce, fazer ele amassadinho com uma clara em neve, que o ovo também é sacietógeno, e colocar ali um adoçante, um xilitol, um eritritol, né? E até uma canelinha por cima. Então, a gente consegue com o abacate agradar paladares salgados, paladares doces. Verdade, porque o abacate ele também é neutro. Eu gosto salgado. Ontem, inclusive, o que você está dizendo procede. Eu almocei a pastinha do abacate, eu pedi um toast, eu tirei o toast. Fiquei com o abacate com a proteína, que tinha atum e tal. Gente, eu fiquei saciada o dia inteiro. Você conhece chips de couve? Sim. Os chips de couve. Que a gente pode fazer também. Para substituir o toast, colocando um abacate ali, é sensacional. É só colocar no forno a couve? É, só colocar no forno, desidratada. Para quem quer uma praticidade, já tem já prontos, já embaladinhos, temperadinhos. Não fritos, que isso é muito importante. Quando a gente fala chips, já pensa em alguma coisa frita. Né? O ovo é o alimento que eu falei que, se consumido de manhã, a saciedade ao longo do dia ela é diferente de um dia que você, por exemplo, come um carboidrato de manhã. A pessoa que come 2 ovos mexidos de manhã, comparado com uma que come, sei lá, um iogurte com aveia, né, uma banana com mel, essa saciedade de quem comeu o ovo, comprovadamente científica, já mostrado, ela é muito maior. Olha que beleza. O ovo é demais, né? E também pode ser uma dica para noite, então, para prolongar? Pode. Essa misturinha do abacate, uma colher de sopa amassada com uma clara em neve feita e os adoçantes, é saciedade na certa, não tem erro. E ainda é um docinho para quem gosta do docinho. Vamos pro próximo, então? Na tela. Fato ou fake? Frutas como maçã, pera e uva são excelentes exemplos de alimentos sacietógenos. Será? Fake. Fake. Olha, excelentes exemplos não são não, até porque é muito comum. Eu chego no consultório muito paciente assim, nossa, você não vai me pedir para comer maçã, né? Porque eu como maçã, eu não estava com fome, aí começo a ter mais fome. Impressionante. Porque são frutas assim, que são aquosas e que podem até abrir assim mais o apetite, né? Lembrando que um fundamento que eu trago sempre para os meus pacientes em consultório é que a proteína misturada, nunca a fruta sozinha, sempre colocar a fruta com alguma proteína para essa saciedade prolongar. E nesse caso, a maçã
O que prolongaria? Ah, poderia colocar, por exemplo, com iogurte. Tá. Ou aquela maçã desidratada também, que é super prática de levar, né? Consumida aí. O pessoal, não sei, gente, quem costuma comer barrinha de proteína, às vezes fala, enjoei do gosto, não aguento mais. Eu falo, e às vezes a pessoa comprou de caixa, né? Às vezes você mistura um pedaço da barrinha de proteína com uma maçãzinha desidratada ou com damasco. Ah, que legal. E aí você tem um alimento que é proteico e ao mesmo tempo com carboidrato. Boa dica. E porque também é engraçado, né? Falando da maçã especificamente. É impressionante, abre o apetite. É a questão da frutose e do açúcar rápido, desse índice glicêmico. Isso, é a facilidade com que a frutose chega, né, na corrente sanguínea, um alimento extremamente digestivo. Alguns restaurantes, inclusive, deixam, né, a gente não pode citar o nome, mas deixam assim à disposição maçãs para que você chegue e você coma, para te aumentar o apetite, você fazer o pedido ali mais generoso. E comer mais. Aff! Doutora, adoro as suas dicas. Vamos pro próximo. Pegaram, né? Pegaram? Não é para comer a maçã antes da hora da refeição. Pode comer mais. Deixa de sobremesa que é melhor que o iogurte, né? Com certeza. Vamos lá. O conjac não pode ser considerado um alimento sacietógeno. Fato ou fake? Fake? É lógico que ele pode ser considerado um alimento sacietógeno. Eu adoro. É que tem pessoas que falam, nossa, mas eu comi o conjac, ele é muito leve. Ele é leve, mas ele tem uma fibra, que é a glucomannan, que inclusive eu trouxe separadinho hoje, viu? Vamos mostrar. Eu trouxe aqui, aliás, a gente já pode mostrar algumas coisas aqui da mesa? Então vamos lá. Então aqui a gente tem o conjac, tem vários formatos, né, do conjac. Então aqui a gente tem nesse formato, tem até no formato de lasanha. Verdade, já tem mesmo. E outros tipos de macarrões. Tá aqui também o que faz a diferença é o temperinho, colocar um molho gostoso, né? A glucomannan, gente, que eu deixei aqui, é a fibra retirada do conjac, que pode ser adicionada em sucos detox, em algumas receitas, né? Em alguns caldos, para deixar assim o caldo mais com textura. Sério? Ela dá uma engrossada? Dá uma engrossada. E é fibra, então. Por exemplo, aquela sopinha que a gente estava dando o exemplo, que é de chuchu, para a pessoa não perceber que está tirando a batata, sabe? Que a gente faz escondido, as receitas. Esconde, ninguém precisa saber. Aí você coloca um pouquinho disso, que ajuda a dar aquela espessada. Legal! Funciona mesmo no lugar de um amido de milho, por exemplo. Tanto glucomannan como a goma H, a goma guar, e aqui a gente tem o psyllium, que é excelente para o intestino. Ele vai muito bem assim em sobremesas tipo mousses, né? Que às vezes a pessoa não quer usar creme de leite. Então pode fazer, por exemplo, uma mousse de maracujá com iogurte e colocar essa goma aqui, que daí dá uma espessada. O psyllium, tudo que for de frutas vermelhas dá muito certo, assim, em termos de sabor. E como ele é mais escurinho, o que é de fruta vermelha acaba assim, continuando vermelhinho e foi um ingrediente escondido para aumentar a saciedade. Quanto a gente pode pôr no dia? Se a gente estiver falando de uma receita que vai servir umas 2 pessoas, 1 colher de sopa é o suficiente. Tá? Se for uma receita para uma pessoa, que também é muito prático, quem mora sozinho não quer fazer de bastante, que senão come tudo, aí 1 colher de chá. Por exemplo, tem muita gente que gosta de fazer aquele o pão low carb, o pão de frigideira que ficou comum porque ele é rápido. Então a gente pode usar uma farinha de alguma oleaginosa. Isso, de amêndoa. E colocar psyllium. Pode. Nossa, vai ficar excelente. E o ovo, né? Pra poder dar a liga. Nossa, e gente, põe ali na grelhazinha. Muitas receitas hoje, hein? Um queijinho. Ô, delícia! Eu já tô fazendo aqui um sanduíche completo. Boa dica, hein, doutora? E esse aqui, tem 2 novidades que eu trouxe. Eu acho que nunca vi essa pauta aqui no programa e eu mesma nunca trouxe para nenhum local. Gente, Ora Pronobis. Que é o quê? É aquela trepadeira, aquela planta que a gente conhece, que dá em tudo quanto é lugar em Minas, é muito comum. É um dos alimentos vegetais que tem mais, assim, propriedades de proteína. Tá? Por peso, ela chega a ter mais proteína até do que a carne. Que loucura. Mas assim, inclusive é fácil quem tem horta em casa, de plantar Ora Pronobis. Mas quem não gosta, assim, da textura, porque ela parece, assim, uma vagem, ou às vezes não quer ser prático.
tem desidratada, assim, em pó, para colocar em suco detox. É novidade? É novidade. Para colocar em um caldinho de feijão, que também é interessante, né? Porque aí você está pensando no quê? Aumentar a proteína do alimento. Sim, mas também tem aquele, não pode comer muito, que pode... Porque eu já ouvi isso. Quando você pega a folha e faz tipo couve, faz um refogado tipo espinafre, tipo, enfim, picadinho, aí você refoga, nananã. Falam, não, mas não pode comer muito. Não, esse daí uma colher de sopa é tranquilo. Tudo bem, joga ali em alguma coisa. Fica excelente, gente. Caldinho de feijão. Ai, que delícia. Sabe aquele bacon fake, que ele é feito de soja? Sei. Para arrematar por cima? A gente vai ter que anotar tudo isso depois, né? Que o pessoal vai perguntar. Nossa, doutora, quanta... Não, já tem perguntinha, então vamos embora. Ai, meu Deus. Olha lá. Obrigada, Gustavo, querido. Um beijo. A gelatina como opção de sobremesa é considerada um alimento sacetógeno? É considerada, sim. Que é proteica, né? Ela tem a proteína, embora não seja uma proteína de altíssima qualidade, mas é uma proteína. E para ficar mais sacetógena, pega a receita da gelatina e faz com iogurte também, porque a gente está acrescentando mais proteína e de fato vai ficar ainda mais sacetógena. Fantástico. Tem mais, Cláudia? Dá tempo? Bora! Sofia, beijo, obrigada. Banana com castanha de caju são alimentos sacetógenos? Se sim, qual seria a quantidade ideal de castanha de caju? Ótimo. A banana mais sacetógena, quanto mais ela tiver mais pro verde, tá, né? Se ela estiver extremamente madura, vamos pegar um exemplo, uma banana nanica muito madura, ela vai ter às vezes aquele efeito glicêmico. Entendi. Então ela mais verde, colocando aí a castanha de caju já esfarelada. Às vezes eu tenho em casa, eu tenho a castanha de caju e tem aquela em farelinhos. Por cima ali, nossa, é uma excelente opção. E crocante, até na salada, né? Porque a gordura boa da castanha, a banana como um alimento interessante, assim, é um carbo do bem, principalmente se for mais verdinho. E aí essa quantidade seria, né, uma colherzinha de chá, o suficiente para cobrir a banana mesmo. Bom, hein? Muito bom. Crocantinho. Agora, doutora, e esse outro verdinho aqui para fechar? Ah, e esse verdinho abacate em pó. Abacate em pó, não tinha a menor ideia. Você sabe que assim, a minha dificuldade com o paciente é quando a gente orienta a questão de não poder comer o abacate inteiro. E aí eles querem fazer assim inteiro, mas então beleza. É uma colherzinha de chá disso para fazer, por exemplo, uma sobremesa ou colocar naquela misturinha da clara que eu sugeri. Porque tem fazer sabor. Tem muito sabor. Que legal, doutora. Só novidades hoje, tá vendo? Só é um universo. Doutora sabe tudo, mas você tem que ir lá no Instagram dela, né? Que é o Doutora por extenso, não é abreviado. Então é Doutora Liliane, tá? @Doutora Liliane e o site doutoraliliane.com.br. Ela volta daqui 15 dias com mais Fato ou Fake. Beijo pra você, muito obrigada.